Boa noite, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Bem-vindo ao nosso 8º vídeo teológico, sempre juntos a Deus. Hoje nós vamos refletir, mais 2 textos bíblicos. O primeiro texto é encontrado no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 22 a 30, cujo tem um tema, as credenciais de Jesus são suas obras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, andando no pórtico de Salomão. Então, as autoridades dos judeus o rodearam e disseram: até quando nos irão deixar em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus, porém, respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a ela vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai que tudo entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai é nosso, o Pai e nós somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse texto, nós vamos refletir, vários pontos referentes a essa passagem tão interessante. O primeiro ponto teológico é a comemoração, dos judeus de sua vitória, ou seja, sua passagem das trevas para a luz, a qual estavam presos, ou seja, estavam na prisão. Bem, essa passagem, esse primeiro fato, ele acontece há anos antes de Cristo vir ao mundo. Com o quê? Com a escravidão do povo de Israel. Isso, o povo estava escravo, do faraó, e ali vivia nas trevas, ou seja, viviam sendo forçados a trabalhar para o faraó. Então, o primeiro momento do texto, ele revela a festa da dedicação. É uma festa judia, que quer dizer festa das luzes, que é a passagem, do povo das trevas, que estava escravo, para a luz, que estava liberto, ou seja, estava em liberdade da escravidão, livres da escravidão. E no Antigo Testamento, a gente pode dizer que também é a passagem da luz, das trevas para a luz, como? Apenas com a ressurreição de Cristo. Ou seja, nós ressuscitamos da morte a qual nós estávamos e transformando-nos em uma convicta vida, uma vida nova. Ou seja, aquele pecado que a gente estava cometendo, a gente, após a nossa morte espiritual, nós renascemos junto com a ressurreição de Cristo, junto a Cristo ressuscitado. Então essa festa é exatamente para isso, para a liberdade do livramento do povo de Deus, em todos os sentidos.
O primeiro ponto psicológico era costume de Jerusalém até o Festival das Luzes para se comemorar a passagem, como eu falei, das trevas para a luz, onde os escravos do antigo Egito e a qual Deus os libertou. Já para a gente, né, isso de hoje, é nada mais do que a ressurreição, a renovação do nosso espírito. Ou seja, é quando a gente deixa o pecado e parte para uma vida ressuscitada em Deus. O segundo ponto teológico é que Jesus estava pairando. Pairando quer dizer estava passeando no templo de Jerusalém. Jerusalém se tinha um templo, né, isso, que era o templo de Salomão. Então ele estava ali, admirando as obras do Pai, né, vendo o que o Pai tinha criado, a sua casa, né, isso. Ele estava visitando a casa que ele tanto estimava, é isso, sendo dedicado a seu Pai, a nosso Pai Supremo Deus. O segundo ponto psicológico é que Jesus admira, e nós também temos que aprender admirar a beleza das obras do seu Pai. Jesus, no simples ato de estar ali, passeando, vendo a formação do templo e sua manutenção, Jesus estava admirando as obras que o Pai Supremo requereu a nós seres humanos para ter uma aliança com Deus. E também é a maneira de nos ensinar a admirar as coisas propostas e impostas nas nossas vidas por Deus. O terceiro momento teológico, ou ponto teológico, é que a curiosidade e a ansiedade das autoridades em saber a vida de Jesus, né, e o seu papel perante a humanidade. Então chega uma parte do texto que eles perguntam por que Jesus não quer se abrir com ele, porque Jesus não quer revelar que ele é o verdadeiro Messias. Então, no quarto fato, Jesus ele abre, né, isso de imediato, ele abre e diz que o que ele vive não são para eles, porque eles não são as pessoas corretas, as ovelhas corretas de Cristo estar se revelando. Então, nesse momento a gente pode perceber o quê? Que Jesus ele sondava, ele tinha a sabedoria de sondar cada pessoa. Então Jesus viu que eles não eram dignos daquele anúncio do Pai. Por isso que no texto ele diz: vocês não são minhas ovelhas, porque minhas ovelhas ouvem, entendeu? E creem, mas eles escutavam e não acreditavam. Então Jesus sabia tudo isso. Jesus sabia que eles não estavam ali com o propósito de difamar, né, isso, as coisas do Pai. Então Jesus chama ele de ovelhas, como eu posso dizer, renegadas, que não são adeptos para ter o conhecimento da vida do Pai. O terceiro e o quarto ponto psicológico, que a gente acabou acelerando um pouco, fala sobre a pressão, né, isso, demoníaca dos governantes, ou seja, das autoridades que estavam ali junto com Jesus. A gente pode sentir, não que eles estavam possessos, mas ali Jesus sentiu a presença de uma certa pressão maligna para ele se auto-revelar, entendeu? Então uma pessoa comum jamais ia chegar vendo os sinais e prodígios do Pai e ia questionar os propósitos de Jesus Cristo, os propósitos de Deus e de Jesus Cristo em sua pessoa, não é isso? Então isso aí Jesus também
sentiu essa pressão. Mas é como ele fez lá atrás, fez o seu ensinamento de vencer as tentações. Então não era uma simples pressão demoníaca que ele ia ceder. E novamente ele continua respondendo às autoridades presentes ali, confirmando que ele realmente era filho de Deus e que aqueles atos que ele estava fazendo pela redondeza não era digno deles. O quarto ponto psicológico para a gente levar para a nossa vida é a resposta divina concreta e sábia, cujo eleva a queda da pressão demoníaca das autoridades em relação às coisas de Cristo. Então, quando Jesus deu a resposta, que disse, vocês não são minhas ovelhas, aí ele colocou por terra toda a pressão demoníaca. Ele colocou por terra todo o mal que havia naquela pergunta, naquele ato daqueles governantes, daquelas autoridades que insistiam em impor pressão sobre Jesus. O quinto ponto teológico é que Jesus ele revela constantemente quem são suas ovelhas e como elas agem ao seu chamado. Então aí nós podemos destacar o quê? Que Jesus ele reconhece, mesmo que suas ovelhas às vezes pequem, mas Jesus reconhece realmente as suas ovelhas, que ali foi apenas um pequeno desvio, um pequeno momento humano, né? Então ela se desviou, mas Jesus não deixa de estar ali, tentando consertar aquela determinada ovelha, mas não deixa de renegar como ele renegou as autoridades daquela época. Jamais Jesus vai renegar uma ovelha sua, que realmente é sua, não é isso? Por seus atos, às vezes até humanos, não é isso? Mas ele vai sempre orientar e sempre mostrar o caminho correto para elas. O quinto ponto psicológico e final é que Jesus sabe quem é realmente e suas verdadeiras ovelhas e afasta as mais longe de sua vida. Ou seja, quando ele vê que aquela ovelha ela não quer se render aos seus caprichos, então ele acaba afastando aquela ovelha do rebanho, não é isso? Da sua vida, do seu pastoreio, para que ela mesma possa um dia ver o seu erro absurdo e tentar voltar junto ao Pai. Nós podemos ver também, nesse ponto teológico ou psicológico, né, a psicologia, nos mostra também a questão do filho pródigo, né, que ele vai, o pai encaminha, diz que não pode, que é errado, que ele está fazendo errado, mas mesmo assim ele insiste em ir para o mundo, gastar tudo, né, sua herança. Então, quando ele acaba fazendo que sua alma entre em decadência, ele volta para o pai. E o pai, mesmo sabendo que fez as coisas erradas, mas ele ainda acolhe, ele ainda tenta salvar aquele filho. E a mesma coisa acontece com Deus, né? Com Deus, com Jesus, eles afastam um pouco aquelas mais ovelhas que não querem ouvir, que não querem requerer na vida religiosa, é isso? Então eles esquecem um pouquinho, mas quando aquela ovelha
ela está no sublime sofrimento e arrependida, ele recolhe esta ovelha e abraça com um abraço de pai. É isso, ele recolhe e diz: eu estive contigo, eu estive contigo em todos os momentos da tua vida. Mesmo às vezes tu sendo rebelde, mas eu estive do teu lado. Então é exatamente isso que o evangelho de hoje fala. Entenderam? Fala sobre essa autoridade, esse reconhecimento de Jesus com suas ovelhas, não é isso? Quem é realmente dele e quem realmente precisa de mais um acompanhamento aprofundo também, como as autoridades, né? Ele deu a resposta para aquelas autoridades, mas também não se renegou, né? Também não se renegou de morrer pelas mesmas pessoas a qual se sentiu oprimido, se sentiu pressionado, né? Se sentiu pressionado e que ali haveria um caminho para livrar elas das más condutas que elas viviam fazendo. Então, o segundo ponto, o segundo texto, né, o ponto textual, se encontra em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 11, versículo de 19 a 30, que ele fala o seguinte: naquele que haviam espalhado por causa da tribulação que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeus. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram ao Antioquia e começaram a pregar também para os gregos, anunciando-lhe a boa nova do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, de modo que foi grande o número dos que acreditavam e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e esta enviou Barnabé para a Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, ficou muito contente e os animou a permanecerem de todo o coração ligado ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma considerável multidão se uniu ao Senhor. Barnabé foi então para Tarso em busca de Saulo, e o encontrou e levou para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos nesta igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristão. Neste tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém para a Antioquia, um deles chamado Ágape, iluminado pelo Espírito Santo, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, esta fome sobreveio ao tempo. Iluminado pelo Espírito Santo, anunciou que uma grande fome viria sobre a terra. De fato, essa fome sobreveio no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos decidiram, então, mandar ajuda, cada qual segundo suas possibilidades, aos irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Saulo e Barnabé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vejamos, o primeiro ponto teológico, né,
desse segundo texto, ele nos revela que os discípulos da região judaica, ou judeus, eles não aceitavam, né, que os discípulos do Senhor pregassem a outras comunidades. Então isso gerou o quê? Isso gerou neles o sentimento do egoísmo. É isso. O que é o sentimento do egoísmo? É aquele sentimento de a gente querer só para a gente, não querer se relacionar, não querer se dividir com ninguém, né? Fazer os trabalhos sozinho e não querer que ninguém nos ajude. Então a mesma coisa era os judeus em relação às outras comunidades, como as comunidades grega, hebraica também, né, isso, também sofria com este sentimento de egoísmo deles. O segundo ponto é que, por outro lado, eles quebraram esse sentimento, os apóstolos, eles quebraram esse sentimento e se posicionaram a pregar o evangelho naquela comunidade pagã. Ou seja, a maioria dos apóstolos eram de origem judaica. Então eles quebraram esse sentimento, quebraram esse protocolo, né, que estava havendo ali, e foi pregar, anunciar o evangelho para toda a nação da Antioquia, da região da Antioquia, não é isso? Então eles começaram a fazer vários mutirões por essa região, né? E assim abrindo caminhos para o evangelho, para as coisas de Deus. O terceiro ponto teológico é quando diz que o Senhor Jesus Cristo estava, quando sempre eles estavam em seus trabalhos missionários. Então, havia-se a presença do Senhor em seus trabalhos missionários. Deus estava no controle de tudo. Nós podemos observar que mesmo com o egoísmo deles, mas eles entraram em oração, é isso, o êxtase da oração, e conseguiram derrubar a barreira desse sentimento, quebrando esse protocolo que se existia dentro da alma, dentro do espírito deles. O quarto ponto teológico é a preocupação de ocorrer alguns erros humanos nas determinadas comunidades recém-evangelizadas. Ou seja, a preocupação dos apóstolos judeus, né, como Barnabé e outros, era de que houvesse erros humanos que levassem a sua missão, né, para os confins da terra. Tá entendendo? Ou seja, que caísse toda aquela evangelização, todo aquele preparo, todo aquele trabalho missionário, toda aquela caminhada fosse por terra. Mas ali eles sabiam que havia um Deus maior, né, isso, um Deus que estava ali na frente, batalhando junto com eles, sendo o escudo deles, sendo as armas fundamentais para que ele não parasse e elevasse cada vez mais a sua fé nos seus trabalhos missionários. O quinto e último ponto teológico é o envio de Barnabé para garantir a perfeita evangelização nas comunidades pagãs e se aproximar com convicção ou convicta aos seres humanos, a qual Deus é o Pai Criador. Então Barnabé, ele teve a missão, né, importante de ir lá e consertar todos os erros que houvesse, mostrar a realidade de cada missionário, de cada missão
de cada um nos planos de Deus. Deus não queria apenas que fosse evangelizada uma nação, mas sim toda a nação, todo o universo, onde houvesse seres humanos, teriam que ser evangelizados. Então, dentro disso, nós também podemos destacar os 5 pontos psicológicos que que Deus nos requer para a nossa vida também, né? Como pequenos evangelizadores, às vezes tropeçando nas palavras, mas evangelizando sempre. Às vezes também vem a tempestade e a pessoa não está pronta mas mesmo assim se ergue e tenta levar a palavra aos confins. Então isso aí também acontecia com os discípulos da época. Vinham tempestades em suas vidas, mas mesmo assim eles estavam firmes e fortes para ir à luta, sempre colocando o propósito de Deus na frente deles. Então o primeiro ponto psicológico é que temos que percorrer terras desconhecidas, permitindo o aumento da propagação da fé ao Evangelho de Jesus Cristo na pessoa do Pai Supremo. Nós nunca devemos, como missionário, nós nunca devemos nos prender a uma coisa só, a uma nação só. Quando eu digo nação, é alguma localidade só. E sim, nós temos que partir para o alvo. É como no meu caso, eu estou fazendo o vídeo e o papel de vocês é propagar esse vídeo para outros cristãos, para que eles tenham mais conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso que no final eu peço para vocês compartilhar, colocar o ok de vocês, entendeu? Para a gente continuar o nosso trabalho de evangelização. O segundo ponto psicológico é que temos que quebrar as barreiras do egoísmo e da diferença social entre as comunidades cristãs diversas. Ou seja, nós temos que deixar de lado as diferenças sociais, os pensamentos sociais e levar um único propósito, o caminho do Evangelho. Não importa que se seja católico, se seja protestante, se seja espírita, mas que tenha na base da sua vida o Senhor Deus Supremo. E também, junto com ele, a pessoa presente de Jesus Cristo na nossa vida. Então, ele nos pede, nesse segundo ponto, exatamente para a gente quebrar essas barreiras, e nos abrir mais em harmonia com nossos irmãos. Não importa de qual religião ele seja, mas que tenha como fundamento o próprio Deus, Criador e Supremo. O terceiro ponto é que podemos perceber a atitude concreta dos verdadeiros missionários de propagar o Evangelho às demais nações sem olhar a quem. Nós temos que estar e estamos sempre preparados para ter atitudes de verdadeiros cristãos. Não é porque fulano é protestante que eu vou deixar de falar de Deus a ele. Não, eu também vou em perfeita harmonia, vou falar de Jesus e vou também escutar ele falar de Jesus para mim. Então vamos acabar. Jesus ele não quer que a religião se desprenda. Ele quer que as religiões sejam uma só. Embora de diferentes doutrinas, mas que as religiões sigam o seu propósito, sigam a sua caminhada. Porque só existe um pastor, só existe um fazendeiro, o fazendeiro Jesus e o pastor
o fazendeiro Deus, que é o dono de toda a nação, toda a humanidade, e o pastor, que é seu filho Jesus Cristo. Não é isso? Então nós temos que deixar isso de lado, essa intolerância religiosa. Nós temos que partir e partir com um propósito a Deus, entendeu? Com o objetivo de propagar o Evangelho, de formar novas criaturas em Deus, de renovar vidas, de restaurar as vidas que estão perdidas devido ao pecado. Então, se você é irmão, você como meu irmão, se é protestante, se é católico, se é espírita, faça isso, propague o Evangelho. Não se coloque à disposição de doutrinas. Não, vamos nos apegar a mais a harmonia entre os seres humanos em relação às coisas de Deus. Deus requer missionários e não pessoas que briguem por causa de religião. Ah, porque a minha religião é a certa, porque a minha religião é a... Não, Ele quer que nós nos unirmos para que a gente propague o Evangelho. O objetivo de nós missionários, nós pessoas cristãs, é evangelizar, propagar o Evangelho. Então faça isso, meu irmão. Se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, não fique falando de religião. Procure propagar a fé. Porque é isso que os apóstolos fizeram na palavra. Propagaram a fé diante dos obstáculos. Então esse ponto aqui é bem chamado a atenção, porque nós vamos perceber a importância do verdadeiro missionário em Cristo. Como é que eu posso dizer que eu sou missionário se eu falo da religião do outro? Se eu digo que a doutrina está errada? Doutrina é doutrina, mas o foco principal é o nosso Deus supremo. Deus acima de todas as coisas. Doutrina é coisa humana. Doutrina vem para nos comportar diante do Senhor. Mas o Senhor Ele requer da gente que sejamos verdadeiros adoradores, verdadeiros evangelizadores, não é isso? Evangelizadores do seu reino, anunciadores do seu reino. Então são três coisas que nós temos que ser diante de Deus: adorador, evangelizador e anunciador. São essas três coisas que nós devemos ser. Vamos deixar as indiferenças de lado. Vamos fazer feito Pedro, feito Barnabé, que foram para os territórios desconhecidos. Vamos deixar de lado o egoísmo, o sentimento de dizer eu estou salvo. E o irmão? Se a gente acha que a gente está salvo, então vamos ajudar o irmão para se salvar. Vamos ajudar o irmão a sair dos maus caminhos. Então era isso que os discípulos faziam na época. Eles não queriam saber de salvação. Eles queriam retirar, eles queriam ressuscitar aquelas pessoas que estavam mortas no pecado. A mesma coisa acontece no Evangelho. O Evangelho ele fala das ovelhas exatamente isso. Então vamos deixar de lado essa questão religiosa, essa intolerância religiosa que nós temos. E vamos focar apenas em um único Deus, o Deus supremo de todas as coisas. Vamos focar no fazendeiro, no dono da nação. Vamos focar no nosso pastor e nos nossos arrependimentos, nos seus ensinamentos. Vamos caminhar nos seus caminhos. Então é isso que o texto ele nos revela. É o quarto e último ponto psicológico que Deus requer para a gente,
é que temos que concretizar que os mesmos não permitam o ato capacitório, pois acha que não eram batizados e nem capacitados pelo Espírito Santo. Ora, vamos também acabar com isso. Dizer, você não é capaz. Somos sim, nós somos capazes. Deus usa qualquer pessoa a todo momento. Então, os judeus, na época, eles achavam que eram totalmente, o povo grego era totalmente incapacitados, mas que, na verdade, os verdadeiros incapacitados eram os judeus. Porque tinha dentro de si o egoísmo, entendeu? O egoísmo de querer só a atenção de Deus voltada para ele, esquecendo do irmão. Então isso aí era que eram os verdadeiros incapacitados. Não existe ninguém incapacitado para Deus. Existem pessoas que são capacitadas e que Deus apenas aumenta essa dosagem de capacidade. E também essa dose de capacidade, ela ocorre quando a gente procura a elevá-la. Então é isso que requer da gente. Então isso aí é o ponto fundamental para nós cristãos andamos na nossa linhagem. Então essas são o ponto teológico, né, o ponto psicológico do que Deus realmente quer no dia de hoje, né? Nessa terça-feira, dia 27 de abril de 2020. Então eu agradeço por vocês estarem doando um pouco do seu tempo para estarem assistindo as minhas edições. Se você curtiu, deixe lá seu like, deixe lá sua crítica também. Querer mudar, falar alguma coisa, como se deve ser melhor para os nossos vídeos. E nós estamos abertos para receber. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pela Virgem Maria, nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.